Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família mediante a programação da Rede Brasil. Este programa está sendo transmitido através do Canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco e pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, também no Spotify da Rede Brasil. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a 11ª lição do trimestre com o tema Cultivando a Convicção Cristã. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Michalis, ele que coopera com o nosso pastor aqui na região metropolitana, coordenando a área 8, a área ali do bairro de Areias. Irmão Michalis, é um prazer tê-lo aqui conosco. Amém. Pai do Senhor, apaixonado Jackson Saraiva, professor Givanildo Dermano, também professor Joné Santana. Quero agradecer a Deus, pelo privilégio, também ao nosso pastor, de estarmos mais uma vez, participando desta lição que vai ser estudada, a lição de número 11, Cultuando e Cultivando a Convicção Cristã. Contamos também com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, pastor irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano, pastor irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, refletiremos a respeito da convicção cristã. Estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a nossa fé. Veremos que, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. E, por fim, pontuaremos que não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Evangelista Michalis, o senhor poderia, por favor, ler para nós o texto áureo desta semana? Pois não, pastor. Texto áureo, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Irmão Jonas, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A nossa verdade prática diz: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, a lição possui 3 objetivos. O primeiro é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. O segundo é compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. E o terceiro e último, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Acompanhe conosco. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia,
para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª lição, que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. E semana passada estivemos estudando a lição de número 10, que teve como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E naquela lição nós pudemos aprender sobre o sofrimento exterior, e ali, baseado na vida do próprio apóstolo Paulo, nós extraímos diversas lições desse sofrimento, aprendemos que o sofrimento é parte integrante da vida do cristão. Depois nós aprendemos sobre a renovação do homem interior. Apesar de todo o sofrimento externo, esse homem interior continua se renovando dia a dia, e foi dado quais os caminhos que cada cristão precisa tomar para a manutenção e da renovação desse homem interior. E, por fim, nós aprendemos sobre os desafios de hoje, e onde o autor retomou aquilo que nós já estamos vendo ao longo do nosso trimestre, que é sobre a cultura secularista, o relativismo doutrinário e a batalha espiritual que nós estamos vivendo. Então, esta semana estamos estudando a 11ª lição, que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. Mas antes de iniciarmos o comentário da lição, o autor da lição nos aponta que esta semana nós estamos comemorando o Dia Nacional de Missões, e é importante que você, professor, você dirigente de escola, neste dia, na escola dominical, esteja fazendo uma intercessão, um clamor especial pela obra missionária, os nossos missionários que estão além da fronteira, os missionários que estão trabalhando, que estão dedicando toda a sua vida ao ministério da evangelização. Então é o momento em que você mobiliza aí a escola dominical, fazer um clamor especial, pela família dos missionários. Irmãos sabem que missões envolvem uma batalha espiritual muito grande, porque missão é a atividade primária da igreja. A igreja ela foi constituída justamente para levar esta palavra, levar esta mensagem. Então, é um momento, evangelista Michalis, que as escolas, os dirigentes, os professores aproveitarem a oportunidade a que estamos comemorando o Dia Nacional de Missões para direcionar e conscientizar os seus alunos, não só neste dia, para fazer essa intercessão, mas conclamá-los a diariamente estarem fazendo essa intercessão. Exatamente, pastor, até porque nós estamos numa igreja missionária, não é? A nossa igreja, ela tem não somente esse trabalho local, não é? Vamos dizer aqui no Brasil, mas nós temos obras na Europa, não é? Na África, e é importante desde a base, né, lá no departamento infantil, os professores incentivarem, falarem dessa importância, até porque isso é algo deixado pelo próprio Cristo, né? Que a igreja deveria ir, fazer discípulos em todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar todas estas coisas. Então é importante fazer esse momento devocional e lembrar, não somente, como o senhor disse, neste domingo, mas lembrar sempre de orar pelos nossos missionários. Irmão Jonas, o que é que o professor pode, de repente, contribuir nesse dia para tornar a sua aula mais dinâmica, contextualizando para esse Dia Nacional de Missões? Professor da escola dominical tem que dizer que o fazer missionário faz parte da natureza espiritual da igreja. Não é simplesmente atender uma norma externa, está se falando da natureza da igreja, que é evangelizar. Aquele que tem o amor de Cristo dentro do seu coração, é óbvio que ele já é impulsionado para fazer esse trabalho de evangelização. E o professor também lembrar que a escola dominical também é um trabalho, claro, não podemos dizer isso aqui, de certa maneira é um trabalho missionário também, porque se faz missões locais, mas também se faz missões transculturais.
Uns Deus chama para levar para outros países, outros ficam aqui em territórios nacionais. Mas todos, de alguma forma, estão levando a mensagem do Evangelho, essa mensagem que transforma. O professor da Escola Dominical tem que dizer que isso faz parte, né, da natureza da igreja, daquilo que é ser crente, é simplesmente transmitir o amor de Deus. Se o professor puder enfatizar isso, é bem importante e interessante que essa lição se encaixa perfeitamente com o dia de missão. Em qual aspecto? A questão da convicção. Ora, se a lição vai falar de cultivando a convicção cristã, uma das convicções que nós temos é que nós somos crentes, salvos em Cristo Jesus, e uma convicção forte vai ser trabalhado no transcorrer aí da lição, é o fato de levar o Evangelho a todos. Então, irmão Givanildo, o professor não pode perder essa oportunidade de maneira introdutória trazer esta palavra de conscientização aos seus alunos. É verdade. Nós somos frutos do trabalho missionário, né? Quando nós estudamos, por exemplo, a história da nossa igreja, nós vamos perceber isso. Em 1910 chegaram aqui Daniel Bergo, na Vingre, no Brasil. Em 1916, Adriano Nobre. Em 1918, Joel Carlos e Signe Carlson, né? Que através do trabalho desses missionários pioneiros, o trabalho cresceu, prosperou e hoje, graças a Deus, nós somos uma igreja missionária, temos missionários em diversos países e alguém já disse que fazer missões é como se alguém descesse um abismo segurado pelas cordas. Então, os missionários é como se ele descesse esse abismo e nós estamos aqui segurando as cordas, intercedendo, contribuindo, né? E acima de tudo, despertando a igreja para a obra missionária. Esse dia, sem dúvida, é uma oportunidade para nós conscientizarmos os nossos alunos da nossa responsabilidade de orar pelos missionários, de contribuir com a obra missionária para que essa obra continue crescendo e o nome do Senhor sendo conhecido nos 4 cantos da terra. E aí, considerando as missões urbanas, as missões rurais e as missões transculturais, é verdade. Né? Que aí, quando alguém fala de missões, aí alguém já fecha esse conceito de missões só no conceito transcultural. É claro que quando nós falamos de missões transculturais, é comum, é muito comum falar de missões e vir esse conceito da missão transcultural. Mas não podemos esquecer das missões locais, ou missões urbanas ou missões rurais, né? Aqueles que evangelizam na zona urbana e também na zona rural, essa é do nosso estado, do nosso paísão aí. Nós temos os nossos irmãos que Deus tem levantado, homens e mulheres comprometidos com a palavra e que não têm parado diante de nenhuma dificuldade, sobe monte, desce monte, entra e vale, muitas vezes locais de difícil acesso. Uma vez, um irmão Givanildo, irmão Evangelista Michali, irmão Jonas, uma vez alguém disse a mim assim: rapaz, onde a gente anda nesse estado aqui, a gente vê uma igreja, a Assembleia de Deus. É verdade. Às vezes até no meio do mato. Isso. No meio do mato. Aí alguém me perguntou assim: mas aquela igreja no meio do mato dá crente? Eu disse: olha, se tem igreja lá é porque tem crente. Então, a nossa igreja, ela cumpre na íntegra essa grande missão e comissão que Deus a entregou. E é um momento, como já disse o irmão Givanildo, de conscientizar os alunos, não só no sentido de continuar orando por missões, mas fazendo missões e contribuindo para missões. Eu falo, me permita, pastor, a importância do contribuir, ensinar na base, não é? Porque a gente vê uma fidelidade muito grande nos nossos pais, a gente que faz visitas, que leva ceia para idosos. Recentemente, fazendo uma visita, uma velhinha disse assim: leve esse valor para a missão, diga ao meu pastor que é para a missão. Achei aquilo tão lindo, né? Porque a gente não vai, mas a gente ora, mas a gente também contribui, né? Como bem disse o professor Givanildo, a gente está segurando a corda, né? Existem várias formas de segurar a corda, né? Isso. Uma delas é contribuindo. E a lição desta semana, como o irmão Jonas bem colocou aqui, está toda dentro desse contexto de missões. E são 2 palavras, irmão Michales, que são importantíssimas na lição desta semana. A palavra cultivar e a palavra convicção. Antes de nós entrarmos até no comentário, no primeiro tópico da lição, é importante que a gente defina a palavra cultivar e tem um significado amplo, né? A palavra cultivar. Né? Então aí a palavra cultivar, segundo o nosso dicionário Ruais, ele diz o seguinte, que cultivar significa tratar a terra, revirando-a, regando-a
etc. Lavrar, amanhar, plantar com cuidados especiais, promover o desenvolvimento de sementes, espécies e vegetais, suas flores ou frutos. E veja a riqueza de informação dessa definição para a lição desta semana. É interessante, professor, esse tema, né, cultivando a convicção. A gente vive numa geração que tem destruído os valores cristãos, né? Isso. E eu venho de uma cultura do interior, né? Eu passei muito tempo, 45 anos da minha vida no interior, e eu me lembro que meu pai plantava macaxeira, além de outras frutas. E muitas vezes de madrugada, a gente já escutava ele batendo na terra, e a gente olhava por cima do muro, ele estava preparando a terra. Então, cultivar a convicção cristã é continuar fortalecendo esse alicerce, porque uma casa bem construída sobre a rocha, dificilmente ela vai ruir, não é? O próprio Jesus traz naquela figura, não é, da casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. Então é importantíssimo o tema, não é, de cultivar essa convicção cristã. E, irmão Jonas, e essa imagem ela é bem sugestiva, né? Porque ela mostra não só o cultivo, mas o compartilhamento. Duas pessoas ali participando do cultivo da mesma planta. Então, quando estamos falando aí de cultivar, estamos falando de uma ação contínua, que ele fala cultivando, Isso. uma ação contínua onde nós cristãos precisamos diariamente, como nós aprendemos semana passada sobre a renovação do homem interior, sim, continua, né? Agora nós vamos diariamente também estar cultivando esta convicção em nossa vida. Perfeito, pastor. E pegando um link aqui até da imagem que está na tela, tem a palavra regando, né? Que quando se fala de cultivar, é um processo. E não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. Você prepara a terra, você lança a semente, mas todo dia você tem que colocar água, isso periodicamente, para que essa planta justamente cresça. E depois que ela está grande, ela vai precisar também dos mesmos cuidados, fofar a terra, vai precisar realmente de colocar água ali. O que é que a gente aprende com isso? Que a fé cristã, por isso que é cultivando a convicção, significa que a nossa convicção também precisa de alguns cuidados especiais. Isso. Qual é a Como? Que cuidados são esses? Por exemplo, vou fazer um paralelo aqui. Da mesma maneira que a terra precisa ser tratada, o crente precisa ser tratado também pela palavra de Deus. Isso. Não pode ter, se lá não pode ter ervas daninhas, na vida espiritual possa ser que apareça alguma erva daninha que queira se instalar de maneira só rasteira para sugar os nutrientes da gente. Isso. Da mesma maneira que lá precisa de água, o crente precisa estar com a água fluindo dentro dele, que é a presença do Espírito Santo de Deus, para que essa convicção, né, essa certeza da salvação esteja justamente lá dentro. E interessante, lá a planta, se ela for pequena, ela precisa ser cultivada. E se ela for grande, ela precisa também ser cultivada. O que é que significa? Para o crente imaturo, ele precisa desses mesmos tratos, né? Precisa da palavra de Deus. E para o crente maduro em Cristo Jesus também, ele vai sempre precisar da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo para se manter firme e, acima de tudo, produzindo frutos. É verdade. Então vamos para a próxima palavra, a palavra convicção. Irmão Givanildo, nós temos essa palavra cultivar, que ela tem uma riqueza semântica terrível, né? E vamos agora para a palavra convicção. Vamos cultivar o quê? Vamos cultivar a convicção cristã. Aí eu queria que o senhor pudesse ler, por favor, essa palavra e pudesse comentar. Muito bem, convicção é o mesmo que crença ou opinião firme a respeito de algo, né? Com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem, ou convencimento. Em outras palavras, isso fala da convicção da fé. Nós estamos vivendo um período de muito ceticismo, de muita incredulidade, né? Muitas pessoas estão colocando em dúvida a veracidade bíblica. Muitos teólogos liberais estão negando até a veracidade dos milagres, negando a inspiração das Escrituras, negando, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo. E somos nós que temos essa responsabilidade, de termos essa convicção, a certeza naquilo que nós temos crido. Eu vou pedir permissão ao senhor, pastor, para nós colocarmos aquela primeira tela, que tem um tema, porque ela tem uma imagem bem interessante. Como nós podemos ver essa imagem? É como que, em meio a uma tempestade,
Ali naquele barco ali estão os discípulos e Jesus está indo ao encontro deles sobre as águas. E o que é que isso tem a ver com a lição? É que, em certo momento, Pedro diz assim: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo. Jesus disse: vem. E ele foi. Pedro andou sobre as águas. Ele estava convicto, mas em dado momento o vento sopra, a fé oscila e ele começa a naufragar. Então eu posso dizer que, no sentido espiritual, isso tem ocorrido com muitos cristãos que creram na palavra de Deus, que creram em Cristo. Posso dizer assim, que estavam andando sobre as águas, mas o vento de doutrinas contrárias, heresias, os falsos ensinos, né, nesse mundo marcado pelo ceticismo, pela incredulidade, fez com que muitos naufragassem na fé. Quantos jovens, né, cristãos que, ao chegarem na faculdade, começam a vacilar. Por quê? Porque não cultivaram a sua convicção. Então, cultivar a convicção cristã significa dizer assim: olha, nós vamos continuar crendo na Bíblia, nós vamos continuar defendendo essa verdade. E ainda que outras pessoas não acreditem, ainda que alguém diga que a Bíblia é um livro lendário, ainda que alguém diga que a Bíblia é um livro desatualizado, ainda que alguém diga que a Bíblia precisa ser reescrita ou reinterpretada, nós vamos cultivar as nossas convicções e, claro, durante a lição, nós vamos aprender como vamos cultivar essa lição. Para quê? Aquela semente, como o senhor falou, professor Jonas, ela vai morrer, mas vai nascer uma nova planta, e o que se espera? Que ela possa enraizar, que ela possa ter raízes profundas, que esta árvore cresça e ela possa frutificar. E esse é o objetivo, é fazer com que essa convicção, essa fé em Cristo, que um dia nós abraçamos a fé, ela possa ser como uma árvore frondosa, que as raízes vão crescer, não é? Vão estar firmadas e nós vamos ver essa árvore crescer e dar fruto. Esse é o objetivo da vida cristã. Não vacilar, não duvidar, não recuar, ainda que alguém descreia da Bíblia. Nós vamos continuar crendo, mantendo a nossa convicção. Interessante que nós saímos de uma lição passada, na semana passada, de uma lição de intensa batalha, sim, tanto externa como interna, o homem interior sofrendo. E aí foi tomado como exemplo o apóstolo Paulo, que sofreu diversos naufrágios, dores, perseguições, diversas lutas, né? Mas ali ele se manteve firme. Disse: olha, ainda que o homem exterior se corrompa, mas o homem interior se renova a cada dia. E o que eu acho interessante, evangelista Michel, eu queria pedir a próxima tela, que é a tela do primeiro tópico, que é a convicção espiritual. E o que eu acho interessante nesta lição e parabenizar também o pastor Douglas, né? Porque quando nós falamos de convicção cristã, parece uma coisa assim tão simplória, né? Falar convicção é só convicção. Mas o pastor Douglas, ele trouxe aqui a tríplice dimensão da convicção cristã. Isso. Ele está mostrando que a convicção cristã, ela tem o seu aspecto espiritual, ela tem o seu aspecto moral e tem o seu aspecto social. Claro que, do ponto de vista da prática, estes três estão diretamente relacionados. Então, tem que haver uma coerência ética. Quem tem a convicção espiritual, isso deve reverberar na convicção, na moral, que vai reverberar na questão social. É como nós aprendemos na lição que falou sobre o corpo, a lição 9, sobre corpo, alma e espírito, em que nós comentamos aqui de que, embora que didaticamente e pedagogicamente estudemos separadamente o corpo, faculdade do corpo é essa, faculdade da alma é essa, faculdade do espírito, mas eles estão interrelacionados. Então, a convicção cristã, ela tem essa tríplice dimensão, né, que é a dimensão espiritual, a dimensão moral e a dimensão social. E aí, no poder do Espírito Santo, subtópico 1, o autor da lição, ele diz o seguinte: por orientação divina, o evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que o homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos, Atos 16 e 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica, Atos 16, 10 ao 12, 17 e 1. Então, é importante destacar aqui ao professor que esta lição ela está trabalhando conteúdo a partir de 1 Tessalonicenses. Importante que o professor possa ler toda a epístola
possa ter uma visão panorâmica desta epístola. O texto praticamente está baseado em cima desta epístola. E, evangelista Michel, já que estamos falando do poder do Espírito Santo, então estamos falando da epístola aos Tessalonicenses, então eu queria chamar o próximo slide. Por exemplo, estamos falando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que é de Atos 15:36 até Atos 16:40. Então, aí nós temos uma síntese das cidades que o apóstolo Paulo passou. Temos Antioquia, Derbe e Listra, depois Troade. Depois de Troade ele passa a Macedônia, vai embora para Filipos, chega em Tessalônica, depois Bereia, Atenas e Corinto. O que é que a gente pode comentar sobre essa segunda viagem missionária? Muito bem, pastor. Veja bem, ser crente hoje parece que está meio fácil, né? Agora eu fico imaginando ser crente no primeiro século, né? E como a lição fala de convicção, imagine que temos um governo que você deve cultuar o imperador, e aí de repente você se torna um cristão no primeiro século, você já tem uma sentença de morte. Ou você vai ser espancado, ou você vai ser apedrejado, ou você vai ser cremado, queimado em praça pública, ou você vai ser crucificado. Então imagine o desafio de uma igreja que está nascendo. Você tem aí judeus zelosos para perseguir esses cristãos, que eles chamavam de uma nova seita, né? Isso. Você tem os gregos com as suas imoralidades, e a gente vai ver isso quando adentrar, né, na história de Tessalônica, né, o culto, a imoralidade daquela cidade, né? Então você tem gregos com suas imoralidades, você tem judeus zelosos e você tem agora Roma, que está lhe perseguindo para você não prestar culto. E é interessante que essa segunda viagem, ela começa com uma revisitação, né? Lá em Atos, capítulo de número 15, versículo de número 36, ele diz assim, começa com uma discussão ali entre Paulo e Barnabé, não é? Então, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos. Paulo está querendo ir para a segunda viagem, mas ele quer começar revisitando aqueles irmãos, falar da preocupação de cultivar a fé. Não, peraí, vamos revisitar os nossos irmãos. Então ele vai fazer questão de voltar lá em Antioquia e Derbe, e é interessante que aqui há um rompimento, não é? Porque tem aquela discussão, ele quer levar uma pessoa, Paulo não quer, eles se dividem, e ali quando ele leva Paulo, isso não me faz a memória, Silas, não é isso? Silas, ele quer pregar na Ásia. E aqui entra a convicção espiritual, primeiro do chamado. Peraí, foi Deus que falou mesmo? Porque se eu estou querendo pregar num lugar, o Espírito Santo vai me impedir? Então havia uma, vamos dizer assim, uma urgência, né? Deus está vendo uma urgência. Então ele vê aquele varão que cruza a Macedônia, não é isso? Que ele vê cruzando de noite, numa visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso está lá no capítulo 16, versículo 9. E teve Paulo de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. E lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda-nos. E essa visão vai abrir as portas para a Europa, não é? Então, professor, só para fechar o entendimento, ele diz assim, a convicção espiritual. Na outra página, página de número 80, ele vai dizer assim, claro que o evangelho não foi pregado com mero discurso racional, mas sobretudo em poder de espírito e plena convicção. Então é aí que entra o tópico 1, né? Poder no espírito é ter a convicção, primeiro, que Deus chamou, segundo, qual a rota, ele vai traçar a rota, não é? E ele termina dizendo assim, na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e o seu resultado é ineficaz, né, na transformação de vidas. Ele cita Mateus 7:29, que é exatamente Jesus quando vai trazer aquela parábola da construção da casa sobre a rocha. Então, praticamente é isso, pastor Nath Jackson e demais companheiros. Convicção espiritual, primeiro, é poder no espírito. É ter a convicção para onde seguir e como fazer. Eu queria chamar a próxima tela, e aí para o professor que nos acompanha, nós temos aí o mapa, né? O mapa desta segunda viagem do apóstolo Paulo. Então, é importante, se o professor quiser printar e depois apresentar em sala de aula, nós temos aí todo o percurso do apóstolo Paulo. Nós temos ali quando ele chega em Troade, né, tem aquela visão e tal, isso. E depois ele atravessa ali, vai para Filipos. Próxima tela, por favor. Nós temos agora uma síntese da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né, que o autor, o apóstolo Paulo, a data entre 49 e 52 depois de Cristo, local
da carta, provavelmente a cidade de Corinto. O alvo desta carta, os cristãos de Tessalônica, o versículo-chave, 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, e a expressão-chave, a vida cristã. Mas além do poder do Espírito, quais os outros fundamentos da convicção espiritual do apóstolo Paulo? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª lição, que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. No bloco anterior, nós trouxemos uma visão panorâmica introdutória sobre a lição desta semana e paramos no comentário, nos primeiros subtópicos do tópico 1 de nossa lição, falando sobre a convicção espiritual e comentamos sobre o poder do Espírito Santo. Irmão Jonas, o autor da lição, ele, além de trabalhar na convicção espiritual, o poder do Espírito Santo, ele também fala da confiança em Deus. O que é que a gente pode comentar? Pronto, podemos comentar da seguinte maneira: a confiança em Deus a partir logo do apóstolo Paulo, que vai ser o nosso primeiro personagem principal dessa lição aqui. A confiança, é óbvio que a confiança em Deus foi primeiramente depositada nele a partir da presença do Espírito Santo na sua vida. Temos que lembrar também que essa confiança ela vai ficando cada vez maior a partir da comunhão que Paulo tem e as experiências que vão sendo dadas. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, diz que o Espírito Santo falou, no sentido de separar e chamar para a obra missionária. Atos dos Apóstolos, no capítulo número 16, por exemplo, principalmente o capítulo número 17, o capítulo 15, Atos dos Apóstolos, mais uma vez a presença do Espírito Santo, também Paulo. A gente observa também outra coisa, quando Paulo foi preso justamente na cidade de Filipos, quer dizer, estava no cárcere, esses alicerces se moveram aí. Então, outra ação do Espírito Santo. No capítulo 16, versículos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, vê o Espírito Santo, como já foi mencionado aqui pelo evangelista Micharli, impedindo Paulo de pregar. Quer dizer, é bom deixar claro que não é que o Espírito Santo não quisesse que a mensagem chegasse naquelas regiões, é porque a urgência maior estava justamente na Macedônia. É a primeira vez que o Evangelho ultrapassa realmente as fronteiras para chegar na Europa, como a gente conhece justamente hoje. Então, observe, tudo isso aí vai contribuindo para que a confiança do apóstolo São Paulo, essa vivência com o Espírito Santo, aumentasse. Ao ponto do autor da lição até fazer uma citação de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 2. Lê esse texto aqui, diz assim, capítulo 2 da primeira epístola de Tessalonicenses, e o versículo 2 diz: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipe, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Observe que ele está dizendo o seguinte, olha, a gente primeiro foi agravado em Filipe, mas esse agravo em Filipe, essas situações constrangedoras de tribulação que nós passamos, não diminuiu a nossa fé. Por outro lado, aumentou a nossa confiança em Deus, de forma que a gente se tornou ousado em falar o Evangelho para vocês. Aí a pergunta é, como é que essa tribulação no apóstolo São Paulo que eles enfrentaram não diminuiu a fé dele? Se você olhar lá para trás, por isso que tive cuidado de dizer, você olha lá para trás e veja a presença do Espírito Santo na vida de Paulo. Quer dizer, foi o Espírito que separou, foi a ação de Deus que moveu aqueles alicerces que estavam ali. Então essa confiança foi aumentando tanto. Aí vem para o professor da escola dominical o seguinte, diz, olha, a confiança em Deus ele é aumentada a partir do momento que a gente tem uma comunhão íntima com Deus. E essa comunhão íntima se dá por intermédio do estudo da palavra de Deus, por intermédio da oração e, acima de tudo, por intermédio, dessa vivência, dessa vivência com o próprio Espírito Santo, e a trajetória da vida cristã da gente vai mostrando, O Espírito vai atuando e a convicção vai aumentando mais ainda. Irmão Evangelista Micharli, eu acho interessante, o irmão Jonas falou aí, sobre intimidade, as duas palavras que é importante, intimidade e ousadia decorrente da perseguição. Isso. E é interessante que, por exemplo, se a fé cristã
fosse um mero conjunto de filosofias humanas, a perseguição, ao invés de promover essa ousadia e essa vontade ainda mais de espalhar esta mensagem, fatalmente esta fé ela seria ofuscada. Porque ninguém queria ser preso por uma mentira. Ninguém queria ser preso só por um ponto de vista. Não é ponto de vista, mas como eu vou sofrer perseguição, vou ser preso, provavelmente até morto por conta disso que eu estou defendendo, então é melhor eu nem mexer, deixar quieto aí, é melhor viver a minha vida, que é mais importante. Só que a gente vê que no Evangelho o negócio é invertido, porque a perseguição, quando há comunhão, por isso é a intimidade, quando há intimidade do Espírito Santo e esta convicção espiritual, a perseguição, ela serve como fornalha que vai dar ainda mais brilho, ousadia e convicção a esse cristão que, se de outra forma defendesse apenas uma visão humana, não ocorreria como ocorre no Evangelho, porque nós temos aí o fator preponderante no Evangelho, que é a presença do Espírito Santo. Eu penso que aqui está exatamente a ruptura do verdadeiro Evangelho para o falso Evangelho. Isso. Não é? Porque ele está todo o tempo falando de perseguição, de batalha. Essa perseguição, essa agrura que os discípulos passaram aqui, que é o apóstolo Paulo e os seus servos que estão com ele nessa viagem passaram, eles foram espancados com varas em Filipos. Não é? Então, a todo momento, essa fé está sendo contristada. Não é? Eu vi recentemente, nas redes sociais, um documentário com o Dr. Tassos Licurgo, né, que ele é um apologeta que bate muito contra as pautas progressistas. Ele dizia que Martinho Lutero, um dia, ele dobrou o joelho, começou a chorar e disse assim: Senhor, faz 3 dias que eu não sou perseguido, o que é que está acontecendo? Aí ele, quando saiu de casa, meditando no cavalo, ele dobrou o joelho e começou a fazer uma oração. Quando ele começou a fazer uma oração, jogaram uma pedra na cabeça dele. Ele disse assim: graças a Deus, Senhor. Então, eu penso que essa convicção é forjada em meio à tribulação. Paulo está sentindo essas perseguições, é como se ele dissesse assim: não, realmente eu estou no caminho certo. Isso. Eu estou combatendo o bom combate, né? Isso dava mais convicção e ousadia, né? Ousadia. Irmão Giovanni, daí nós vamos para o terceiro ponto, né? Primeiro ponto, poder do Espírito Santo. Paulo dependia, ainda que com toda a cultura que ele possuía, mas ele dizia: não é a minha cultura que convence ninguém, não é a minha retórica que convence ninguém, não é o meu conhecimento que tem o poder de transformar as pessoas, mas o poder do Espírito. O irmão Jonas falou sobre a comunhão com Deus, esta confiança que o cristão deve ter, que é fruto desse relacionamento, mas também há um fator muito importante ali, que é a fidelidade na pregação. Mas antes do senhor comentar, eu queria chamar a próxima tela, porque o autor da lição, ele trabalha em cima justamente, que é o nosso texto áureo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E aí essa citação, irmão Giovanni, eu queria que o senhor lesse. Certo. Foi extraída do livro do pastor Douglas, que é o comentário de apoio, o livro de apoio da lição. Se o senhor pudesse ler e comentar, e aproveitar já comentar sobre essa fidelidade na pregação. Muito bem. Primeiro eu gostaria de dizer, pastor, que este é um dos principais pontos da lição e eu gostaria de chamar a atenção de todos os professores para dar uma ênfase neste terceiro subtópico do primeiro tópico, a fidelidade na pregação. Nós estamos vivendo dias em que muitos pregadores, eles estão substituindo a verdadeira, autêntica pregação por uma mensagem de autoajuda, aquela mensagem que massageia o ego. Sabe aquela pregação do coach, né? Isso. Então, inclusive tem pessoas que abertamente dizem isso: olha, se pregar a Bíblia não dá visualização, não dá like, enfim. Então eles preferem pregar um evangelho mais motivacional, um evangelho cheio de conveniências, um evangelho cheio de facilidades. Essa é a realidade. E eis o grande desafio da igreja atual. O nosso desafio, olha, nós estamos estudando essas 4 últimas lições, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. E um dos objetivos da igreja hoje é esse, é ser fiel à palavra. É você não ceder às pressões da sociedade. E o apóstolo Paulo,
ele diz assim no versículo de número 3, que eu vou ler para explicar aí, ele diz assim, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Ou seja, eram as acusações que faziam a Paulo. Como que esse evangelho que você prega não é verdadeiro, essa mensagem não é verdadeira, não é autêntica. E aí nós vamos ver o que nós chamamos de refutação. Quando ele diz assim, não fui com engano, né? Por que Paulo diz que não pregou com engano? Porque os judeus incrédulos alegavam que a palavra da cruz era um engano, era um erro, e que Paulo estava iludindo as pessoas ao apresentar Jesus como Messias. Ou seja, a verdadeira mensagem do Evangelho estava sendo difundida, propagada pelos falsos judeus, que aquilo era um engano, aquilo era um erro doutrinário. Aí Paulo diz assim, olha, não foi com engano. Paulo tinha convicção que estava pregando e ensinando a verdadeira e autêntica palavra de Deus. E nós também precisamos pregar esta palavra com convicção, com ousadia. Esta é a inerrante, a infalível palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Nós não podemos abrir mão desta palavra. É essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Olha, alguém vai dizer que é engano, alguém vai dizer que é um livro lendário, mas nós precisamos dessa mesma convicção de Paulo. Mas não só isso. Paulo diz assim que a nossa pregação, a nossa exortação não foi com engano nem imundícia. E por que Paulo diz isso? Não é obra do acaso. Os opositores judeus, os judeus incrédulos, aqueles que não creram no Evangelho, questionavam a integridade moral do apóstolo, a sua motivação, como que dizendo que o apóstolo Paulo queria tirar proveito da mensagem do Evangelho. Eles equiparavam a fé cristã aos ritos de imoralidade sexual, nos cultos pagãos, e difamavam o cristianismo como praticante da mesma imundícia. Então, Paulo não estava pregando uma heresia, um falso ensino, uma imundícia. Ele estava pregando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. E, em terceiro lugar, Paulo diz também que não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Por quê? Os judeus incrédulos, retratavam o apóstolo como fraudulento, que usava de artifícios para atrair, para ludibriar a fé das pessoas ingênuas, incautas, objetivando vantagens de ordem pessoal. E essa é a realidade hoje. O mundo está cheio desses pregadores que estão enganando as pessoas com um falso evangelho, uma falsa doutrina, isolando os textos bíblicos, pregando uma mensagem cujo objetivo é único, é exclusivo, é tirar dinheiro das pessoas, né? Então, é enganar os incautos da fé. Mas nós, igrejas do Senhor Jesus, né? Membros do corpo de Cristo, nós temos essa responsabilidade de pregar o verdadeiro, genuíno evangelho e não nos dobrarmos, né? a esses enganos, a esses engodos tão comuns em nossa sociedade. E interessante, irmão Givanildo, que a gente ia analisando essa exposição paulina, mostrando as 3 principais acusações feitas pelos judeus ao apóstolo Paulo, a gente percebe que são as mesmas acusações que fazem hoje a igreja do Senhor. Exato. Ou seja, como a Bíblia ela é contemporânea, né? Apesar de ser um livro antigo, né? Porque o último livro da Bíblia foi escrito há quase 2 milênios, mas como ela se aplica à nossa atualidade, à nossa realidade hoje. Então, eu posso dizer também que essa tríplice acusação também serve para nós hoje em nossos dias. Estão nos acusando também de pregar uma heresia, uma lenda, um falso ensino, mas nós temos a convicção, como disse Paulo, né? Eu sei em quem tenho crido. Pastor, me permita uma inserção. Alguns anos atrás, ali em Carpina, um amigo oriundo de outra cidade, ele queria uma igreja para congregar. E eu levei a nossa igreja. E depois de um tempo ele disse assim, não, porque tem um determinado grupo que está vindo para Carpina, a gente vai aguardar para congregar com eles. Começaram a se reunir numa garagem, começaram a juntar e começou a sair pessoas de outros grupos religiosos. E depois de 6 meses se reunindo, veio a frustração. Esse grande líder no Brasil disse que não traria essa igreja para Carpina porque Carpina não tinha na época 100 mil habitantes. Então entra o que o pastor disse. Isso. Obreiros fraudulentos. Aí a gente volta no que o senhor disse, onde a gente vai, em cada rincão, não é, desse país, tem uma igreja simples ali, não é? E eu estudava à noite essa lição e me veio um sentimento muito forte, pastor. Eu me lembrei quando a gente estava nas cadeiras, né, da tia Débora, o professor Givanildo dizia assim, digo eu, não o Senhor. Me veio um sentimento, Apocalipse 22:15, que é aquela relação
que o apóstolo João vai dizer, aqueles que vão para o inferno, né? Ele abre com, ficarão de fora os cães. E aí, estudando essa palavra cães, por exemplo, o Salmo 22:16, que é aquele salmo messiânico de Davi, Deus aponta para Jesus, aponta para uma perseguição para falsos obreiros. Depois, Isaías 56:10, ele tem a mesma revelação, líderes infiéis de Israel, que se levantavam contra a igreja genuína. O apóstolo Paulo, fiz questão de anotar também, em Filipenses 3:2, ele cita os oponentes da obra do Senhor como obreiros fraudulentos. Então, eu penso, pastor, que quem inaugura o inferno, porque está lá na primeira reunião, é os falsos obreiros. Ficarão de fora quem? Primeiro, os falsos obreiros. Então, vai um recado para os falsos obreiros, né? Você que brinca com a fé dos outros, você que faz da igreja comércio, cuidado, você pode inaugurar o inferno. E o pior de tudo isso, irmão Evangelista Michale, irmãos, é o seguinte, é que o falso acaba sendo tomado como padrão para o verdadeiro, e não o inverso. Ao inverso. Por exemplo, eu vi uma vez um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou quase desacreditando dos dons espirituais. Eu disse, mas por quê, meu irmão? Eu disse, olha, é tanta meninice, é tanta falsa profecia, é tanto profeta de Instagram, é tanto profeta de Pix, Isso. Tanta coisa que eu estou desacreditando dos dons espirituais. Eu disse, olha, irmão, o senhor não deve desacreditar dos dons espirituais porque é bíblico. Eu não posso, a partir das cédulas falsas que existem circulando no país, dizer que porque existem aquelas cédulas falsas, não posso mais considerar que existem falsas cédulas verdadeiras. Ao contrário, o conceito de cédula falsa só existe porque existe a verdadeira. Existe a verdadeira, ou seja, a verdadeira é que é o parâmetro para analisar tudo que é falso. Ou seja, um especialista em moedas, em cédulas, ele estuda a cédula verdadeira de maneira exaustiva para que a partir daquilo ali ele já possa identificar. Eu vi uma vez um documentário falando sobre esse comércio, né, de cédulas falsas, esse tráfico de cédulas falsas e tal, e ali o especialista estava dizendo, pelo tipo de moeda ou de cédula que é fabricada, a gente já sabe qual é a origem. A gente já sabe, olha, essa falsificação desse jeito vem de tal lugar. Essa aqui, mais sofisticada, a gente já sabe que é do cartel tal. Mas qual é a grande sacada de tudo isso? É que eles nunca se deixam enganar porque eles estão especializados na moeda ou na cédula verdadeira. Então, isso é um princípio que se aplica às verdades. Isso. É claro que você que está nos acompanhando talvez possa dizer assim, pastor, olha, é tanta coisa que a gente vê aí fora que eu não acredito mais nos dons espirituais, já estou perdendo a crença em igreja, já estou perdendo a crença na palavra de Deus, em liderança. Será que existe algum líder de fato que seja crente verdadeiro? É porque você está focando nesse princípio aqui só nas cédulas falsas. Além importante do fato, né, pastor, que está escrito que essas coisas aconteceram. Isso, perfeito. E na época de Paulo já existia. O que o Paulo descreve aqui, Paulo diz assim, olha, eu escrevo até chorando que os inimigos da cruz de Cristo estão em nosso meio. Veja o último capítulo da vida de Paulo, o capítulo de lamentação, que vai descrever solidão, que vai descrever traição, vai descrever abandono, vai descrever oposição. É um dos capítulos mais significativos que vai mostrar os bastidores da vida daquele apóstolo, que foi tão usado por Deus, mas Paulo vai dizer assim, em outras palavras, eu vou dar os bastidores desse ser usado por Deus. E aí escreve lá o capítulo 4 de 2 Timóteo. Então é importante que nos foquemos naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Não precisamos, irmãos, romantizar o Evangelho. O Evangelho não precisa ser romantizado, né? Nós temos que, quando nós nos deparamos com a leitura da palavra, nós vemos que a igreja do primeiro século também tinha um bocado de problema. Um bocado de problema. Não era uma igreja perfeita, uma igreja formada de pessoas perfeitas. Aliás, precisamos compreender que a igreja é composta de pessoas
pecadores regenerados que estão em processo de santificação e regeneração, mas nunca uma igreja perfeita. Então é importante que, como foi dito aqui pelo irmão Givanildo, que a gente busque fazer o que Paulo fez. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. E a partir desta palavra, né, irmão Givanildo, que nos fortalecemos e podemos fazer o que o escritor aos Hebreus diz, assim, olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Exato. Eu gostaria de pedir permissão ao senhor para ler 2 versículos. Um é escrito pelo próprio apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, corroborando com o que o senhor disse. Paulo diz assim: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Então, desde os dias apostólicos que já haviam os falsificadores da palavra de Deus. Então, hoje eu costumo dizer assim, com o advento da internet, das redes sociais, isso facilitou a propagação do verdadeiro evangelho, né? A grande prova disso é a Rede Brasil de Comunicação, que tem levado uma programação sadia, uma mensagem bíblica, e pessoas de diversos países do mundo têm tido acesso a essa mensagem. Mas, infelizmente, esses canais também, esses veículos de comunicação, as redes sociais, também são usadas para propagar o falso evangelho. Então, se nos dias de Paulo já haviam muitos falsificadores da palavra de Deus, hoje com muito mais ênfase, né? Mas Paulo diz assim: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade. E eis o grande desafio da igreja: falar de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E o outro exemplo, agora escrito pelo apóstolo Pedro, na segunda epístola, capítulo 2, versículos 1 a 3, Pedro diz algo interessante falando acerca desse assunto. Ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, né? Lembrando dos tempos do Antigo Testamento, muitos falsos profetas que se levantaram no passado. Como entre vós haverá também falsos doutores, e os falsos doutores aqui são os falsos mestres, os hereges, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, que heresia, falso ensino, e negarão o Senhor que os resgatou. Observe que em muitos púlpitos, em muitas igrejas, Cristo está saindo de cena. O Cristo, a cruz, a salvação. E qual é a ênfase? Enriquecimento, prosperidade, não é? As pessoas estão dando muita ênfase a esse evangelho que massageia o ego, mas que não promove mudanças, não é? Aí ele diz assim: vão se levantar os falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E o que é pior, Pedro diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, os seus ensinos, suas heresias, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio. Ou seja, estavam acusando o apóstolo Paulo de estar pregando com interesses financeiros. Aí Pedro diz isso, né? E é o que ocorre hoje com os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pregadores, que fazem por avareza, que estão fazendo negócio com palavras fingidas. Aí Pedro diz: sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, com certeza, o juízo de Deus virá sobre esses falsificadores da palavra de Deus. E é interessante, pastor, que eles nos acusam daquilo que exatamente eles fazem, né? Exato. Porque está ali os judeus, os judaizantes, querendo novamente trazer para dentro do cristianismo verdadeiro, porque está ali agora nascendo o novo cristianismo, eles querem trazer as práticas judaizantes, as práticas da lei, os ritos mosaicos, para colocar novamente dentro, né, desta nova tradição da cultura cristã, né? Então eles nos acusam daquilo que eles fazem. É um jogo muito sujo, vamos dizer assim, né? É por isso que precisamos estar alertas, né, a todo momento. Nós comentamos sobre a convicção espiritual. Mas o que falar sobre a convicção moral e social? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a 11ª lição, que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. E no bloco anterior nós estivemos comentando do primeiro tópico e vamos agora para o segundo tópico de nossa lição, convicção moral. Evangelista, nós já comentamos sobre a convicção espiritual e agora nós vamos trabalhar sobre o reflexo desta
convicção espiritual, que vai ter a repercussão no aspecto moral e no aspecto social, ou na dimensão, né, que chamamos aqui de tríplice dimensão da convicção cristã. Então nós vamos para agora retidão nas ações. Eu queria chamar a próxima tela para a gente trazer uma definição da palavra retidão. O pastor Douglas, no seu livro de apoio, ele diz o seguinte, que o dicionário Vine descreve retidão como caráter ou qualidade de ser reto ou justo. Acrescenta que o termo faz alusão a tudo que é certo ou justo em si mesmo, ao que quer que se conforme com a verdade revelada de Deus. Então, o que a gente já pode comentar? O comentarista ele foi muito assertivo, né? Porque evangelho é prática. Então, a gente tem que ter ações cotidianas, não é? Então, ele começa comentando, não é? Que nós devemos deixar a mentira pela verdade, isso está na lição. Os irmãos podem acompanhar, Efésios 4:25, deixar o furto, Efésios 4:28, não é? Deixar as torpezas, Efésios 4:29. Toda hora nós vamos encontrar o escritor falando de ação. E aí eu me lembrei, eu queria ler um texto da pregação de João Batista, no capítulo 3 de Lucas, pastor Nadir Jackson, professores aqui presentes. A partir do versículo 8, ele disse assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer, vós mesmos temos por pai Abraão. Isso ele está exatamente atacando os judeus, não é? Que não queriam se submeter ao batismo, não é? E ele continua dizendo, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Essa palavra trouxe um impacto, ainda mais quando João Batista vai dizer assim, olha, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso fala de ação. E ele continua dizendo, como é que a gente vai fazer isso? Porque a multidão ficou interessada no discurso. Como é que faremos? Aí ele começa a dizer, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Aí chegaram os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele disse, não peças mais do que aquilo que vos tenho ordenado. E os soldados perguntaram a eles, e como é que nós faremos também para aceitar esse Jesus? Ele disse assim, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Então, professores aqui presentes, pastor Nadir Jackson, esse tópico fala exatamente da retidão nas ações. É a prática diária. Nós precisamos ser retos e precisamos entender que o evangelho genuíno ele vai exatamente mostrar que há um efeito na vida de alguém. Então eu tenho que sair daquela história de somente... Eu gosto de dizer o seguinte, pastor, às vezes a gente fica no púlpito. Ficar no púlpito é muito fácil. Mas quando você adentra, quando você vai lá no cerne, quando você entra vamos dizer assim, numa vila, e você vai ali, conhece a situação, e você vê um drogado se drogando. Fizemos um evangelismo domingo à tarde, num lugar que, naquele mesmo local à noite, houve uma balada até 2h30, houve tiros para cima, e eles estavam se drogando. E naquele mesmo lugar nós fizemos um evangelismo. Então, evangelho é ir lá em loco. É sair das 4 paredes, é prática, é verificar a situação, é ir lá, é ter coragem de falar de Jesus e acompanhar. Não é? Porque deixar o mundo é muito difícil, não é? Eu penso que segue por aí, pastor. E o que eu acho interessante, irmão Jonas, é que nesse tópico, ele que vai falar sobre retidão nas ações, ele vai mostrar o seguinte, que não pode haver uma dissociação entre o crescimento espiritual, entre comunhão com o Espírito Santo, a confiança em Deus, a fidelidade na pregação, sem que isso seja demonstrado numa prática. Porque existem pessoas que dizem assim, não, olha, a minha vida com Deus só pertence a mim e a Deus. Você não me conhece, e meu nível de comunhão, a minha relação, de fato, a gente não conhece, que é algo bem pessoal. Agora, essa comunhão com Deus, ela vai se refletir, a partir do evangelho genuíno, ela vai se refletir na vida, né? É por isso que Tiago diz assim, ó, assim falai e assim procedei. Ou seja, o tópico da lição fala sobre convicção moral, está dizendo assim,
tem que haver uma coerência ética. Não é só ter uma comunhão com Deus, não é só dizer que prega a palavra no sentido de fidelidade ou se relaciona com Ele, mas tudo isso precisa ser percebido nesse comportamento ético. Até porque quando o Senhor Jesus, falando aos discípulos, ele diz assim, olha, assim brilhe vossa luz diante dos homens. Brilhar a luz diante de quem? Da sociedade. Ou seja, está falando de testemunho. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, coerência ética para aquele que se relaciona com Deus, que tem a convicção espiritual, ela tem que existir. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. E essa lição, porque didaticamente o autor da lição dividiu assim: convicção espiritual, convicção moral e a questão da convicção social. Mas é bom deixar claro que essas três coisas estão interligadas e são indissociáveis. Não tem como a gente separa didaticamente para estudar, mas não tem como separar da vida, né? E olha que o primeiro, na primeira posição, vamos dizer assim, aquela convicção espiritual, isso é tão importante porque o dicionário que foi utilizado de Weiner diz assim, retidão, caráter ou qualidade. Então, a justiça que está se falando aqui é uma questão de qualidade que começa lá no íntimo da natureza do ser humano, para que ninguém entenda que ser justo é simplesmente estar dentro das regras. Como eu posso ser justo perante... Uma pessoa pode ser justa perante as leis brasileiras, estando dentro das normas e da Constituição. Mas ele pode ser por uma questão de regras, mas uma questão de natureza, não. E o que a Bíblia está falando é seja justo por uma questão de natureza. A gente não peca, não é porque a lei diz que é para não pecar. É porque a minha natureza de crente rejeita qualquer tipo de coisa. Se eu quiser fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo está lá dizendo, a natureza nova está dizendo dentro da gente. Isto aí é errado, isso afeta, não é somente uma regra, afeta a comunhão com Deus. Então não tem como desassociar a vida espiritual de uma vida moral, ou vamos dizer assim, de uma vida prática. E o apóstolo São Paulo deixou isso muito bem claro na segunda epístola, ou melhor, desculpe, na primeira epístola a Tessalonicenses, o versículo capítulo 2 e o versículo 10, ele diz assim, vós e Deus, veja quem ele chama. Eu estou só fazendo paradas aqui na leitura do versículo, capítulo 2 da primeira epístola a Tessalonicenses, versículo 10, só para destacar esses termos, vós, quer dizer, vocês e Deus sois testemunhas de quão santa, olha as características que ele está utilizando, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos convosco os que creste. Então ele está dizendo, o meu testemunho ele é ilibado, no sentido porque ele é santo, está respaldado na santidade de Deus, ele é justo e também ele é irrepreensível. E ele tomou o povo como testemunha e Deus. O próprio Deus como tanto Deus quanto o povo poderia dar testemunho. Dar testemunho, ele é justo. É uma virtude de um crente regenerado. Regenerado. Por isso, perfeitamente a questão da regeneração, para não achar que é simplesmente estar dentro de uma norma. Não é só dar uma norma. A regeneração que está dentro da gente nos faz com que a gente seja crente. Por isso que o próprio exorta, né? A fazer na ausência e na presença, né? Paulo vai dizer isso. Um detalhe, vale destacar que essa coerência ética não é a cópia ou a submissão a uma regra por uma questão tipicamente estética. Ao contrário, estamos falando da ação do Espírito Santo, que ele já começa a falar que a conversão opera a transformação moral na vida do crente. Vale destacar de que a conversão, o convencimento do homem na sua situação de pecado é resultado da ação do Espírito Santo. O homem toma a decisão, se converte, o Espírito Santo compartilha a regeneração, a vida deste homem, e a partir disso o apóstolo Paulo diz assim, olha, é incoerente ele agora, uma vez salvo, uma vez regenerado, continuar na prática da mentira, sendo desonesto, viver uma vida de ostentação, viver uma vida de ambição financeira, estar sempre preocupado com questões materiais. Ele disse, isso é completamente incoerente, porque agora, nascido de novo, a sua escala de valores, ela é reconfigurada e é colocada no topo dela
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Não é isso, irmão João? Exato. Eu quero destacar uma frase citada aqui pelo evangelista Michale, né? Que o evangelho é prática. A gente percebe isso nas epístolas paulinas, que Paulo é um grande teólogo, o grande teólogo do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo ele é prático. Ele ensina sobre as doutrinas basilares da fé, mas ao mesmo tempo ele ensina como o cristão deve viver, deve proceder no seu dia a dia, né? E também destacando o versículo de número 10, que foi mencionado aqui pelo professor Jonas, né? Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, né? Ou seja, Paulo se coloca como um modelo, como um exemplo. Ele está dizendo assim, eu não apenas preguei e ensinei o verdadeiro evangelho, mas eu vivi isto. E eu gostaria de destacar aqui 2 textos falando dessa vida irrepreensível do apóstolo Paulo, que serve de exemplo para nós, né? Por exemplo, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, sede também meus imitadores. Paulo tinha essa convicção, diz assim, vocês podem me imitar. E por que, Paulo? Ele diz assim, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, Paulo se coloca aqui como modelo, como padrão. E no capítulo 4, versículo de número 9, desta epístola aos Filipenses, né, capítulo 4, versículo 9, ele diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, não é? Então, ele tem essa convicção, como que ele diz assim, você pode olhar para o meu modo de viver. Diferente dos fariseus dos dias de Jesus, que aparentavam uma santidade, mas que interiormente estavam cheios de podridão, como disse Jesus. Paulo diz assim, aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, nós vamos perceber aqui que essa convicção moral, né, essa convicção espiritual, essa fé nas Escrituras, no Evangelho, na Bíblia, vai refletir na nossa vida social e na nossa vida moral. O senhor falou sobre o tópico, né, vida irrepreensível, aí faltou a gente aqui trabalhar reputação ilibada, eu queria trazer a definição aqui rapidinho. Reputação ilibada. Considera-se portador de reputação ilibada o que tem reconhecida idoneidade moral. Isso aí está no livro do pastor Douglas. E evangelista, ele cita, o pastor Douglas cita uma monografia de uma universidade do sul do país, em que está trabalhando na área de direito, mas ele achou pertinente o conceito que ela trouxe ali naquele trabalho acadêmico. Sim. E eu queria reproduzir aqui e para o senhor comentar. Ele diz assim, o conceito de idoneidade moral relaciona-se diretamente às virtudes de respeitabilidade, de honra, de dignidade, de seriedade e de bons costumes. Então, quando nós estamos falando na lição, falamos aqui sobre retidão nas ações, foi falado de vida irrepreensível, reputação ilibada também não pode ser desconsiderado, dada a relevância desse conceito dentro da convicção moral. Sim, veja, reputação ilibada, ele não está exatamente dizendo que o homem é perfeito, né? Perfeito. Mas existe um testemunho, a vida de um cristão, observe que quando o profeta entrava naquela cidade, a mulher olhava e dizia, né? Eu vejo que este homem é um grande homem de Deus. Muitas vezes se questiona a moral de um homem, até um homem crente. Então você conhece a pessoa, você convive com ela e de repente alguém... Porque construir um nome leva-se muito tempo, mas destruir hoje, no meio que a gente vive, basta a pessoa pegar uma foto, distorcer algo e botar na internet e as pessoas começam a compartilhar. Mas aí entra o peso da conduta ilibada. De repente, a pessoa levanta um falso contra o professor Jonas, mas você conhece a conduta, você conhece a moral, você conhece o testemunho, você conhece o caráter, você conhece os bons costumes que ele pratica, então você, no mínimo, deve refletir. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, eu conheço o Jonas. Isso. Peraí. Muitas vezes você pega
uma história de 99%, joga no lixo e pega 1% e quer construir algo. Eu me lembro que ainda quando eu estudava, me veio à mente agora, com o pastor André Alencar, estudávamos em Carpina, na Lusa Brasileira, e um jovem chegou se queixando e começou a bater no pastor, não, porque ele não foi ainda visitar o meu pai está não sei quanto tempo no hospital, e eu me lembro que ele disse essas palavras, com outras palavras, obviamente, disse assim, então tudo que o pastor lhe ensinou, as orações que ele fez pelo teu pai, ele ainda não pôde ir no hospital, você está jogando fora, desconsiderando uma história de 99% para você colocar dentro do seu bojo 1% e fazer criar uma narrativa que não existe. Então, reputação ilibada é tudo isso, não é? Mas levando em consideração a idoneidade moral, não é? Virtudes de respeitabilidade, de honra, de dignidade, de seriedade e de bons costumes. Então, tudo isso vemos em Paulo e vemos essas características na vida de um verdadeiro cristão. E também, pastor, é bom, porque Paulo aqui, você vê que ele se coloca como modelo, mas é bom deixar claro que isso não é uma atitude de arrogância do apóstolo São Paulo, sim. Porque no bloco anterior estão acusando Paulo aí de ser fraudulento, mentiroso. Ele está se defendendo, né? Paulo está dizendo... Isso é uma defesa. É defesa, e Paulo para fazer a defesa dele, ele não diz assim, eu sou, ele diz assim, vocês sabem. Veja o que é que eu fiz. E Deus sabe, é diferente. Exato. Então, para não achar que seja uma arrogância. E uma outra coisa que, ainda falando sobre reputação ilibada, para a gente passar ao próximo tópico, uma coisa aqui que o autor coloca é o seguinte, irmão Givanildo, é que há pessoas que, em nome dessa reputação, elas se preocupam, procuram buscar o reconhecimento humano sobre todo e qualquer esforço, passando por cima de todo mundo, de tudo. Quebrando regras. Quebrando regra. Aí o autor diz assim, diz o seguinte, isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. E hoje a gente vê, por exemplo, pessoas que estão mais preocupadas com a divulgação de seu nome do que com a divulgação do reino, né? Estão preocupadas em criar canais de pregações, de profecia, que nós aqui já colocamos, né? São os profetas do Pix, são pessoas, mandaram para mim um vídeo de um camarada dizendo assim, eu vim aqui nessa igreja, mas não vim profetizar não, porque para profetizar teria que me dar tanto para eu profetizar. Então, são pessoas que estão usando o evangelho como instrumento de defraudação, instrumento de ganho pessoal, mas que na verdade não tem preocupação com vida, não tem preocupação com nada, tem preocupação até com o seu próprio ganho pessoal. Exato. E o apóstolo Paulo, ele vai ser um exemplo muito grande, que a sua preocupação não era o seu nome, não era a sua exposição. Ao contrário, o autor deixa claro que o apóstolo Paulo sempre teve a postura tranquila, a postura piedosa de se manter na condição de servo e não de senhor. Exato. E o principal objetivo de Paulo era agradar a Deus, né? Ele deixa isso bem claro na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós. Ou seja, o principal objetivo de Paulo e de todo servo de Deus comprometido com a palavra de Deus é não buscar a glória humana. Infelizmente, estamos vivendo esses dias em que as pessoas estão mais preocupadas em agradar o público, estão mais preocupadas com as suas agendas, estão mais preocupadas com as suas pregações, né? Que já não sentem mais a necessidade de transmitir a mensagem de Deus às pessoas, mas querem transmitir aquela mensagem que agrada o público. E, em certo aspecto, guardando as devidas proporções, nosso dever, nossa atitude deve ser como aquelas dos profetas do Antigo Testamento. Claro, guardando as devidas proporções, de transmitirmos a mensagem de Deus. Se as pessoas crerem ou não, se acreditarem ou não, o nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra. E Paulo tem essa postura, né? Não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Então, o objetivo de Paulo é agradar a Deus. Vamos para o próximo tópico, o terceiro e último tópico de nossa lição, vai falar sobre convicção social, bem-estar comum e dedicação altruísta.
Evangelista Michel, o que é que a gente pode comentar rapidamente? Conversávamos aqui nos bastidores, esse último tópico que vai fechar, falando da convicção social, pastor, é bem verdade que a igreja ela cumpre esse papel social, ainda que ele não seja vamos dizer assim, o principal, né? O principal objetivo não seja isso. O objetivo da igreja é pregar o evangelho. Agora, é lógico que é impossível uma pessoa que é regenerada não praticar boas obras, né? O próprio Tiago vai ensinar isso, não é isso? Na sua carta. Só que o papel da igreja é proclamar o evangelho, ele vai dizer isso. Mas também aliviar o sofrimento, né? Promovendo o bem-estar social entre os irmãos. E eu pensava comigo, pastor, professores aqui presentes, que a igreja, muitas vezes, ela cumpre o papel do Estado, muitas vezes, não sendo a sua obrigação, não é? A igreja, ela recupera o cidadão para a sociedade a custo zero. Custo zero. Então, você olha, um ébrio não bebe mais. Um ladrão não furta mais. O ladrão não furta mais. O drogado não vai fazer uso das drogas. O dinheiro não dava para a família, de repente ele começa a sobrar dinheiro para um convívio com a família. Aquele que depreda o patrimônio público não vai mais fazer. Isso diminui a fila do SUS, o hospital, porque a pessoa lá não vai ser... ele deixa de praticar algumas coisas que ele virava até cliente de uma fila de um hospital, não é? Era comum. E isso é interessante porque eu sei que os senhores já escutaram isso, a pessoa dizer assim, não, mas a igreja não faz nada para ajudar. Não faz nada? Mudou a história do camarada. Outra coisa, pastor, me permita, me veio na mente, não é? Existe um grupo chamado Missão da Teologia Integral, não é? Que nasceu lá pelos anos 70, que eles parecem se preocupar com um grupo, não, vamos tratar com os crentes que ninguém olha. Mas quando você adentra nesse grupo, você vai ver que eles não estão muito preocupados. Vá numa favela, como a gente vai, procure qual é a igreja que está lá. Exato. É um discurso que não sai do papel. Eles estão nas igrejas da classe média, eles estão na igreja da alta sociedade, mas lá na favela, quem está tratando o mesmo e muitas vezes ocupando o papel que deveria ser do Estado é as igrejas geralmente pentecostais, pode observar. Irmãos que se reúnem, vamos ajudar fulano? Não, rapaz, a gente ajunta aqui, dá uma cestinha, a gente junta aqui, compra um remédio. Quando você vai no CERN, a igreja está cumprindo esse ID com excelência, está dividindo o que é seu, está preocupado com o bem-estar do seu irmão, e está cumprindo sem status, sem holofote. E o detalhe é esse, que ela não toca a trombeta, do que está fazendo. Do que está fazendo, que é o diferencial. O apóstolo Paulo está preso em Roma, não é? Me parece que é Epafrodito que chega lá, não é isso? Isso. E me parece assim, pelas entrelinhas, que Epafrodito está querendo chorar, está querendo... Ele, não, olha, estou bem demais. Não pense que eu estou aqui, não venha fazer aqui um mimimi comigo, não me permite usar essa expressão. Eu estou preso, mas o evangelho está solto. Eu já preguei para quase toda a guarda pretoriana, não é? E diga lá que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é, pastor? Então, eu penso que passa por isso aí. Essa convicção social não é um evangelho social no sentido de que eu vou matar a fome de todo mundo. A Bíblia diz, os pobres sempre tereis convosco. Recentemente, Elon Musk ofereceu 5 bilhões. Saiu essa reportagem essa semana. Para acabar, inclusive o pastor Ailton compartilhou conosco no Zap, não é? Ele foi na ONU e disse assim, quanto é que precisa aí para acabar com 5 bilhões de resolve? Ele ofereceu e a ONU disse, não quero, porque esse governo aí não tem interesse, eles trabalham em cima disso. Agora o evangelho muda, transforma. E basta perguntar a uma esposa de um marido que vivia no mundo das drogas, irmão Jonas, e que foi liberto. Ele chegava em casa... batia na mulher, batia nos filhos, quebrava tudo e agora o evangelho chega, transforma a custo zero. Esse camarada já bota a Bíblia debaixo do braço, já é respeitado na comunidade. É chamado de irmão. É chamado de irmão, que é o título, né? É o título. É o título, chamado de irmão. Disse assim, olha, você passou pelo processo do novo nascimento. E a família é que é a maior beneficiária desse processo de
transformação. É por isso que a igreja, ela sempre vai na contramão desse espírito da Babilônia. Exato. A igreja vai ser sempre contra aborto, a igreja vai ser sempre contra as drogas, a igreja será sempre contra a pauta progressista, porque a pauta da igreja não é a pauta oriunda dela mesma. A pauta da igreja são os valores de Deus, são os valores absolutos e imutáveis da palavra de Deus. Com certeza, pastor. Assim, no programa a gente aqui faz de tudo para evitar algumas... Assim, não se expõe, né? Mas eu passei 9 anos trabalhando diretamente na área da saúde aqui em Pernambuco, ali na cidade de São Lourenço da Mata. Quer dizer, eu vi famílias, eu conheci pessoas que estavam nas drogas, pessoas que estavam na cachaça, que eu usar o termo, que eram clientes, né? Já sabia que na segunda-feira aquela pessoa chegava ali no posto ou chegava na emergência. Mas eu também vi muita gente morrer, mas também vi muita gente aceitar Jesus como Salvador, e o primeiro beneficiado chama-se a família. A pessoa não aparecer mais em posto de saúde, aparecia com problemas sérios, graves, mas não por causa de cachaça, por causa de droga, por causa desses problemas. Quer dizer, isso é um serviço que não é mostrado lá fora. Eu vi ruas, eu posso dizer assim que eu vi ruas onde a criminalidade caiu porque os principais que promoviam a baderna, né, aceitaram Jesus. Pessoas que deixaram de pichar a parede porque aceitaram Jesus como Salvador, né? Isso aumenta mais a convicção da gente, né? Primeiro o evangelho, né? E depois na prática. É por isso, eu só aqui pegar a deixa do pastor para poder concluir e dizer o seguinte: a igreja sempre vai ser contra o aborto. Sempre vai, não existe motivo, razões, você pode elencar qualquer coisa, a igreja vai dizer não ao aborto, a igreja vai dizer não às drogas, a igreja vai dizer não à cachaça e vai dizer a qualquer tipo de banalidade, de imoralidade sexual, porque o que prevalece é a palavra de Deus. Agora veja, esses discursos, lembrando aqui que o nosso irmão Givanildo estava dizendo, a questão desses discursos desses pregadores, né, de falsificadores da palavra de Deus, que tenta suavizar a mensagem, não pregar a Bíblia como ela realmente é. Aí, ao mesmo tempo, eles dizem que a Bíblia também tem suas falhas, né? Tem falhas e tem erro. Aí eu lembro de um autor bem conhecido, que escreveu vários livros, hebraísta, não vou citar o nome dele, que a gente não tem autorização para isso, dele também. Ele disse assim: os nossos pais passaram 50 anos lá atrás, nossos pais morreram acreditando na Bíblia sem muitas comprovações arqueológicas. Isso. Mas a nossa sociedade hoje tem disponível mais de 150 grandes comprovações arqueológicas que ela é a verdade, mas essa sociedade com tanta comprovação é a que tem mais dificuldade de acreditar na palavra. Nunca vi uma palavra tão acertada. É para a gente dizer, olha, confie nas Escrituras Sagradas. Ele é a nossa regra de fé e prática. Irmão Givanildo, nosso tempo estourou, mas aí o senhor... Sinteticamente, aí o senhor dá uma finalização. Muito bem, eu gostaria de ir corroborando com o que foi argumentado aqui. Infelizmente, a mídia não tem interesse de difundir, de propagar as vidas que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho, vidas que foram transformadas, pessoas que viviam à margem da sociedade tiveram suas vidas transformadas. A mídia não tem interesse. Infelizmente, quando um líder religioso comete uma falha, um deslize, aí sim, aí chama a atenção das pessoas, não é, para jogar a sociedade contra a igreja, mas isso faz parte do mundo em que vivemos. Bem, tomando por base essa lição tão importante, o nosso principal objetivo é cultivar a nossa convicção cristã, continuar crendo, pregando e ensinando a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Não façamos como Pedro, que creu na palavra de Cristo, andou sobre as águas e quando o vento soprou, vacilou na fé e começou a naufragar. Que nós possamos continuar crendo nesta mensagem, nesse evangelho. E, querido professor, esta lição é a oportunidade para você estimular o seu aluno a se integrar na igreja e promover o serviço cristão. O apóstolo Paulo nos diz, em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O segundo subtópico do tópico 3 da nossa lição vai falar sobre o altruísmo. E algumas pessoas já não conseguem mais se envolver na igreja porque perderam esta ideia do serviço cristão. Nós fomos chamados não só para crer em Cristo, fomos chamados não só para padecer por Ele, mas fomos chamados também para servi-lo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus.
Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista Micharle, nos dê a honra. Pois não, pastor, oremos. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, de cultivar a fé cristã, de crescer no conhecimento e na graça de Deus. Louvamos a ti pela vida do pastor da igreja, louvamos a ti pela supervisão das escolas bíblicas dominicais e que possamos seguir fazendo a tua vontade e aprendendo a tua palavra até o dia da tua vinda. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa hoje. Estudamos a 11ª lição com o título Cultivando a Convicção Cristã. Na próxima semana, veremos a penúltima lição do trimestre com o seguinte tema: Sendo a Igreja do Deus Vivo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.